Aleluia. Aguenta coração, né? Glória a Deus. Ainda bem que a palavra de Deus nos diz que Deus fortalece nosso coração, porque precisa. Tome seu assento. Nesse dia tão especial, a palavra do Senhor diz que a mulher virtuosa, esta será louvada. Amém? E eu sei que essa é uma igreja de mulheres virtuosas, graças a Deus, e que devem ser louvadas. Louvadas pelo seu marido, como diz a Bíblia, louvada pelos seus filhos. A Bíblia diz que seu marido e seus filhos a louvam. Amém? Você já louvou a sua esposa, a sua mãe hoje? Alô? Glória a Deus. Deus é tremendo. Eu quero trazer uma palavra dentro desse tema. Quero correr bastante, que você corra junto comigo, amém? Dentro desse tema do chamado de Deus para as mulheres, amém? Já falei outras vezes e tem algumas ministrações gravadas já no YouTube, no nosso canal Jesus TV, amém? Quantos têm acessado Jesus TV? Glória a Deus, para a glória do Senhor, tem crescido a cada dia os acessos pelo mundo inteiro. Para a honra e glória do Senhor, pessoas têm sido edificadas e alimentadas através do nosso canal. E que você também seja edificado, amém? Acesse, seja um seguidor, divulgue, em nome de Jesus, amém? Eu estava essa madrugada orando, e depois que eu orei, o pouco que eu dormi, né, foi de guerra, foi um tempo de guerra, guerreando pela igreja, pela minha família. E eu compartilhei com meu marido quando eu acordei, né, contei para ele, e depois nós vamos fazer uma unção em todos vocês, amém? Então eu quero correr bastante, corra junto comigo, não se distraia, amém? Vai no ritmo profético. Em nome de Jesus, não se perca pelo caminho, não se distraia com nada, porque Deus tem algo para nós hoje. Amém? E dentro disso que o Senhor moveu, né, nesse tempo de guerra, em oração, no Espírito, como a palavra do Senhor diz, o salmista diz, eu dormia, mas o meu coração velava. Amém? E quando nós somos guerreiros do Senhor, até quando você está dormindo, o teu coração está velando, teu coração está guerreando, amém? E assim foi. Eu quero falar um pouquinho hoje para as mulheres e para os homens, a necessidade de você ser guerreiro, amém? Vou falar mais voltado hoje para as mulheres, mas os homens são os principais, amém? Inclusive quando a Bíblia fala, aquele texto que muita gente usa para dizer que a mulher não pode pregar, quando diz que a mulher fique calada na igreja. Quantos já ouviram isso? Né? Tem um contexto, a palavra ali é laléu, fala assim, laléu. Se for falar laléu, fique calada mesmo, ok? Laléu significa fala indecente, inconveniente, fora de hora, em tom inadequado. Por quê? Porque naquele tempo, começo da igreja primitiva, tudo era novo, tudo estava sendo restaurado, era algo de um novo testamento, de uma nova aliança. Na velha aliança, as mulheres não participavam no mesmo ambiente de culto que os homens. Quantos sabiam disso? No templo tinha o lugar dos homens, o lugar dos gentios e o lugar das mulheres, separado. Quando começa o Novo Testamento, eles começam a cultuar a Deus juntos, as mulheres começam a cultuar junto, e começou a acontecer um monte de coisa que eles tiveram que ajustar. As mulheres ficavam interrompendo o culto e perguntando as coisas. O apóstolo estava pregando e elas ficavam, não entendi, o que significa isso? Marido, explica para mim.
Aí ele falou, olha, fique calada, sem laléu na igreja. Havia um contexto. Por isso que ele diz, aprenda em casa com o seu marido, fique em silêncio. Que a mulher não fale ali é laléu. Fala indecente, inconveniente, fora de hora e em tom inadequado. Então esse era o contexto. E se você for ler todo o texto, tem uma das passagens que as pessoas usam também para atar o ministério das mulheres. A palavra começa dizendo que todos os homens levantem as suas mãos e orem ao Senhor. Muitos pensam que naquele texto é uma exortação para as mulheres, mas não, é uma exortação para os homens. Que eles devem tomar a frente, eles devem puxar, eles devem ser o que levanta a mão e a mulher ajuda. A mulher é ajudadora. Amém? Não é o homem que é ajudador, é a mulher que é ajudadora. Eu sou ajudadora do meu marido. Tudo que eu sou é reflexo dele, é reflexo do pastoreamento dele, da unção dele que vem sobre a minha vida. Eu estou sob a unção dele. Submissa. A mulher esteja submissa ao seu marido, submissa. Debaixo, sub é debaixo, missa, debaixo da missão. Eu estou debaixo da missão apostólica do meu marido. Amém? Eu me coloco, e essa submissão significa aquela que se coloca voluntariamente debaixo da autoridade. Quando a Bíblia diz mulheres sejam submissas, ele está dizendo assim, voluntariamente se submeta. Amém? Esteja sob a missão do seu marido. Por quê? Porque é diferente do Velho Testamento. No Velho Testamento, já expliquei outras vezes, mas alguns não estavam. No Velho Testamento, a mulher estava sob domínio do homem. Quantos lembram disso depois do pecado? Gênesis 3 lá. O que Deus falou? Que ela está sob domínio e ele te dominará. No Velho Testamento ela estava sob domínio. Muitos, não era isso que Deus quis dizer, mas muitos interpretavam que ela era um domínio, uma propriedade do homem. Eles interpretavam também quando liam lá o mandamento, não cobiçarás, né? Não cobiçarás a mulher do próximo, a casa do teu próximo, o gado do teu próximo. Então muitos interpretavam erradamente que a mulher era uma propriedade, assim como a casa e o gado. Vocês estão entendendo até aí? Ela estava sob domínio do homem. Ele, o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Ele te dominará. No Novo Testamento, glória a Deus, Jesus vem. E Jesus vence aquelas maldições todas lá. Do suor do seu rosto comerás o seu pão. Você come o teu pão agora com a graça e o favor de Deus. Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, Ele acrescenta todas as coisas que você precisa. Você não trabalha mais pela comida que perece, não é isso que diz a Bíblia? Não trabalhem pela comida que perece, vive trabalhando para comer. Isso é maldição. Do suor do seu rosto comerá o teu pão. Jesus venceu essa maldição. Quantos recebem? E Jesus venceu também essa questão de que a mulher estava sob o domínio do homem. Agora ela está submissa. Homem e mulher são livres da maldição do pecado. E eles estão livres para juntos se submeterem a Deus. Há uma ordem, amém? Há uma ordem. A palavra de Deus diz lá em Coríntios que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Veja que ele coloca um contexto
Eu pergunto para você, Jesus é diminuído porque Deus é o cabeça dele? O homem é diminuído porque Cristo é o cabeça dele? E ele quer dizer que nem a mulher é diminuída porque o homem é o seu cabeça. Vocês estão entendendo? Lembre que ele está falando de uma ordem. Ele está falando de uma ordem de culto. O assunto ali é ordem na igreja, ordem de culto. Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher. Existe um cabeça, e se há um cabeça, o corpo se submete. Quando a cabeça fala uma coisa e o corpo não obedece, é doença, é ou não é, gente? A pessoa que é paraplégica, a pessoa que tem paralisia, o cérebro dela pensa, vou pegar isso, mas o corpo não obedece. Não pode ser assim entre marido e mulher, não pode ser assim entre Cristo e a igreja. Não significa que é uma ordem que diminui um ao outro, não é uma ordem que diminui, é uma ordem de funcionamento e de proteção. Se estiver naquela ordem, Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher, não haverá maldição que pouse. Amém? A maldição sem causa não virá. Vocês estão entendendo até aí? Estão correndo junto? Aleluia. Há uma ordem. Eu já falei isso numa outra ministração, torno a repetir. Quando você lê esse texto, ele diz assim: é assim por causa dos anjos. É assim por causa dos anjos. Por que deve ser essa ordem? E ele diz, deve ser assim por causa dos anjos. Mas o que tem a ver isso? Eu já expliquei isso. Quantos lembram aí? Levanta a mão, quem lembra? Levanta bem alto. Então, por causa desses dois, eu vou falar de novo. Senão, não ia nem falar mais. Não adianta falar, você esquece. Misericórdia. Aquilo que de mim recebeste, reparte com gente fiel, idônea, apta para também ensinar a outro. Como é que você vai ensinar a outro se você nem lembra? E é uma revelação de Deus, vinda de tempo, de estudo, de busca. É assim por causa dos anjos. O que ele quer dizer com isso? Ele está se referindo à visão de Jacó, lá em Betel. Jacó chegou, pegou uma pedra, fez de travesseiro, deitou a sua cabeça e dormiu e teve um sonho. Quantos lembram o sonho do Jacó? O que o Jacó viu? Uma escada da terra ao céu, do céu à terra. E o que tinha naquela escada? Anjos. O que os anjos faziam? Subiam e desciam. Subiam levando a nossa oração e desciam trazendo a resposta. Ele está dizendo assim que tem que ter essa ordem de autoridade. Deus, o cabeça de Cristo, Jesus falou, eu não faço nada que o Pai não me mande. Tudo que eu faço porque eu vi o Pai fazer. É ou não é? E Cristo é o cabeça do homem. Homem, Cristo é o teu cabeça. Cristo é o teu cabeça. Se a tua esposa tiver certeza que Cristo é o teu cabeça, ela não vai ter dificuldade nenhuma de se submeter a você. Nenhuma. Se a tua esposa souber que você a ama, como Cristo amou a igreja, como diz lá em Efésios 5, como maridos, amai a vossa esposa, como? Qual que é o padrão? Como Cristo ama a igreja. Se a tua esposa tiver absoluta certeza que você a ama como Cristo ama a igreja, que deu a sua própria vida por ela, ela não vai ter dificuldade alguma de se submeter a você, pode ter certeza absoluta. Eu falei esses dias no Ministério de Casais,
A maioria das mulheres não tem essa certeza. Isso traz insegurança, isso traz depressão para muitas mulheres, traz ansiedade. A ansiedade, a depressão, síndrome do pânico são pragas desse tempo. Aumentou assustadoramente, e uma das causas é a insegurança das mulheres. Elas não podem ter absoluta certeza, elas não conseguem ter absoluta certeza de que seus maridos são capazes de morrer por elas. Quando o Lion começou a falar de casar, eu falei para ele, você ama a Carol a ponto de dar a sua vida por ela, se preciso for? Ele falou, amo. Eu falei, então pode casar. Se a resposta for, não sei, não, eu vou morrer por causa dessa pessoa, não case. Essa moça merece coisa melhor que você. Não case. Viu, moças? Não case com quem não esteja disposto a dar a sua vida. Dar a sua vida, você vai ter que dar a sua vida, seu suor, seu dinheiro, seu cartão de crédito. Você vai ter que dar o seu nome, seus bens. E até morrer por ela, se preciso for, como Cristo fez com a igreja. Infelizmente, muitas mulheres dizem, eu não tenho certeza que ele é capaz de morrer por mim. Eu tenho certeza que ele é capaz de me matar. Mas de morrer por mim, não tenho certeza não, porque ele já está me matando. Ele já está me matando de tristeza, de angústia, de desgosto, de raiva. Misericórdia. Tudo isso tem que ser ajustado, tem que ter a ordem, por causa dos anjos, irmãos. Vamos ajustar. Por quê? Porque eu quero os anjos de Deus com total liberdade para subir e descer na minha casa, para subir e descer aqui na igreja. Tem que haver esta ordem. Você é o cabeça, quem chama a responsabilidade de orar, de ungir, de guerrear, primeiramente é você, não quebre a ordem. Senão os anjos não vão poder subir e descer na nossa casa. Deus nos livre. Quando está tudo desajustado, papéis trocados, tem que orar, ora aí, mulher. Misericórdia, quando está tudo trocado, os anjos não têm como subir e descer. E isso é igreja, se você for ver lá, depois você vê que você tem Bíblia, amém? Não tem que passar tudo também, né? Senão fica muito folgado, né? Não é, gente? Se você for ver lá o texto do Jacó, depois que ele acordou, ele discerniu aquele lugar lá. O que era aquele lugar? Betel, casa de Deus. Por isso que lá em Coríntios 11 ele fala, esta é a ordem na Betel, esta é a ordem na igreja. Deve ser assim por causa dos anjos. Entenderam? Senão vocês só iam saber isso quando lessem o livro. Já estão na vantagem. Tá bom? Guardem bem essa ordem. É tempo de nós nos posicionarmos, amém? É tempo de nós nos posicionarmos na ordem de Deus. Jesus cumpriu a parte dele. Ele não negligenciou o Pai em nada. Em nada. Ele falou lá em João 17, ele fala, Senhor, tudo que o Senhor me mandou fazer, eu fiz, eu te glorifiquei na terra. Quantos glorificaram a Deus hoje? Por que você disse que você glorificou? Porque eu disse, glória a Deus, aleluia. Glorificar não tem a ver com palavras. Glorificar tem a ver com atitude. Jesus disse, eu te glorifiquei na terra, Pai. Fazendo tudo que o Senhor me mandou fazer. Isso é ter um cabeça.
Aleluia. E agora ele diz assim: eu sou cabeça de você, varão, homem. Agora você também, ao exemplo de Jesus, você vai fazer tudo que Jesus mandar. Amém? Amém, homens? Você vai fazer tudo que Jesus mandar. Amém? E a sua esposa, que não é boba, sabendo que você tem Cristo por cabeça, e é capaz de morrer por ela, e tudo que você fala é por amor a ela, ela não vai ter problema algum em se submeter a você. Amém? Ok até aí? É preciso haver um ajuste de funções. Amém? Desde o Antigo Testamento, havia muita oposição ao chamado das mulheres. Muita oposição. Mas Deus, Ele vem e ajusta tudo, amém? Jesus fez na cruz do Calvário, pela sua igreja, aquilo que Adão não fez lá no Éden. Aquilo que Adão não fez. Quando Jesus morreu na cruz, presta atenção, quando Jesus morreu na cruz, ele foi ferido no seu lado. Quantos lembram disso? O que saiu? Sangue e depois água. Todo o sangue de Jesus foi vertido. Todo o sangue de Jesus foi vertido na cruz. É comprovado que quando todo o sangue da pessoa sai, depois sai água. Quando não tem mais, saiu água. Jesus foi ferido no seu lado. Quando Deus criou a mulher, Deus fez o Adão dormir. E aonde que Deus abriu para criar a mulher? Alô? Jesus é o segundo Adão e ele estava recriando. Amém? Ele estava recriando. Agora Cristo, segundo Adão, foi ferido também no seu lado. Saiu sangue e ele estava dando à luz a igreja. Ele estava resgatando a igreja. Ele estava fazendo aquilo que o Adão não fez lá no Éden. Quando a Eva falou para o Adão: come aqui o fruto, Adão. Olha, eu comi. Ele viu o fruto mordido. O que ele deveria ter feito? Intercedido por ela. Não era para comer, meu amor. Por que você comeu, querida? Não era para comer. O papai falou para não comer. Por que você comeu? Eu não quero que você morra. Vamos lá falar com o pai. Mas ele comeu também. Presta atenção naquele texto que eu disse que a exortação ali não é para as mulheres, é para os homens. Ele diz: a mulher, o homem não foi enganado pela serpente, sim a mulher. Eu já expliquei isso também. A mulher não, o homem não foi enganado. Quem foi enganado foi a mulher. O homem comeu o fruto porque quis. Há diferença em ser enganado ou fazer porque quer as coisas? Há ou não há? Então a exortação ali, ao contrário do que muito religioso pensa, não é para a mulher. Olha aqui, a mulher que pecou, por isso ela não pode, né? Não, a exortação ali foi: vamos reajustar, vamos trazer aquilo que era no início. Jesus veio para fazer tudo como era no princípio. Amém? Não foi o homem que foi enganado, foi a mulher. O homem podia dizer: não, não vou comer não. Não vou comer. Eu não sei para que ele comeu. Se ele ficou com medo dela morrer e ele ficar sozinho, né? E aí ele pensou: para ficar sozinho aqui, eu prefiro morrer também, vou comer. Não sei, isto digo eu, né?
mas só sei que ele comeu. Mas Jesus veio para restaurar, amém? Jesus veio para restaurar. É preciso nós sermos mulheres guerreiras. O diabo tem ganhado vantagem em muitas famílias, em muitas igrejas, porque ele divide o exército de Deus ao meio. Quando o diabo fala assim, a mulher não pode exercer ministério, e torce lá a palavra, lá entende tudo errado, texto fora de contexto. Quando ele anula metade do exército de Deus, que é formado de homens e mulheres, metade da batalha ele já ganhou. É ou não é? Porque o Senhor abençoou o casal, o Senhor abençoou os dois. O Senhor fez homem e mulher e os abençoou. Ele falou, vocês dois vão crescer, multiplicar e encher a terra. Homem e mulher estão abençoados para conquistar. Quando um casal entende isso numa casa, irmãos, nada vos será impossível. Por isso você tem que procurar alguém que seja compatível com você. Eu estou falando isso para quem ainda não casou. Você que já casou, não adianta ficar alegrinho aí, não. Boa sorte para você que já passou agora. Agora vai orar mais, né? Você que ainda não casou, que ainda tem chance de escolher, tem que ser compatível. Adão e Eva eram compatíveis no espírito, alma e corpo. No espírito, por quê? Porque eles tinham o mesmo Deus, amém? Os dois adoravam o mesmo Deus. O Senhor encontrava com eles na viração do dia. Na alma, a Bíblia diz que eles estavam plenos, amém? Eles não tinham falta de nada. E no corpo, a Bíblia diz que eles andavam nus e não se envergonhavam. Eles eram compatíveis em tudo. Quando a moça ou o rapaz arruma alguém que não é da mesma fé, já quebra o primeiro, já é mais importante, que é a compatibilidade espiritual. Aí um vai para a igreja e outro vai para a balada. Como é que estava o culto? Ah, fogo puro. Ah, lá também na balada estava fogo puro, tiro para todo lado. O sangue de Jesus tem poder. Quando os dois estão em unidade, você que não casou ainda, veja isso. Tem que ser compatível. O Senhor falou, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea, capaz, amém? Capaz, que ela vai ajudar, ela vai circundá-lo, que significa auxiliá-lo na missão que Deus deu para ele. Ela vai auxiliá-lo na missão que o Senhor lhe deu. Aleluia. Então é preciso que haja esse ajuste. É preciso que haja este ajuste. Homens e mulheres juntos para cumprir o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? Cresçam. Essa pessoa que casou com você, ela cresceu ou ela decresceu? Ela melhorou de vida ou ela piorou de vida? Ela conquistou mais ou você a levou à falência? Crescei. Qual foi o efeito que você fez no seu cônjuge? Ele melhorou como pessoa? Ele melhorou espiritualmente? Qual foi o efeito que você fez? Cresçam. Ninguém casa para decrescer, gente. É ou não é? Ninguém casa para decrescer. Ela casa junto com essa pessoa que eu vou crescer. Junto com ela nós vamos conquistar. Vai somar. Amém? Cresçam, multipliquem. Aquilo que vocês têm vai multiplicar.
vai multiplicar. Conquistem a terra. Então Deus, Jesus vem para ajustar as coisas. Ele diz, não era assim no princípio. Quando eles falaram de divórcio para Jesus, Jesus falou, não foi assim no princípio. Eles disseram assim, Moisés deixou da carta de divórcio, Senhor. O que o Senhor diz? Jesus falou, Moisés deixou por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim no princípio. O que ele estava dizendo assim? Acabou a bagunça agora. Agora eu cheguei para ajustar todas as coisas, para ajustar como era no princípio. Vai ter que ficar como era no princípio. Nossa vida, nosso casamento, nossa família, vai ter que ficar como era no princípio, irmãos. E depois que Jesus veio, já não tinha mais aquela folia de casar com um montão de mulher. Glória a Deus, aleluia. As mulheres vão amar mais Jesus ainda, né? Já não tinha mais. Ele falou, não pode. Outro dia nós falaremos disso, né? Questões de divórcio, separação, novo casamento, se pode, se não pode, quando não pode. Não é para hoje. Hoje eu quero falar para você, busque a restauração, amém? Busque a restauração, aquela ordem por causa dos anjos, para que os anjos de Deus tenham liberdade. Que você, mulher, seja guerreira ao lado do seu marido, como Débora, como Jael. Lá em Juízes, capítulo 4, tem a história de Débora, a história de Jael. No capítulo 5, Débora diz, estava um caos. O povo de Deus estava sofrendo, o inimigo estava prevalecendo. Ela diz, até que eu me levantei como mãe em Israel. Eu me levantei como mãe em Israel. Então, ser mãe é ser protetora, é ser guerreira. Eu contei hoje, até dormindo, eu estava guerreando por vocês. Até dormindo. Expulsando os demônios, pondo a mão na cabeça, liberando a unção na cabeça de vocês. Mandando o mal embora, a perturbação que o diabo queria trazer. Eu falei para ele, eu estou cansada, eu acordei cansada. Aí eu orei para o Senhor me renovar, né? Glória a Deus, Ele renova, amém? Mas ser mãe, ser como Débora, como Jael. Mulheres, Débora era profetisa. Débora era juíza, amém? Guerreira. E depois a palavra do Senhor diz, desperta, desperta, Débora. É tempo das Déboras despertarem, amém? É tempo das Déboras despertarem. Tem uma mensagem nesse título lá no YouTube, depois você vê. Despertai, despertai, Déboras e Baraques também, né? Sobre o ministério das mulheres também tem lá outra ministração, onde nós tratamos da questão onde queriam impedir a mulher de lavar os pés de Jesus. Quantos lembram disso? Queriam impedir aquela mulher de lavar os pés de Jesus. E Jesus falou, deixe, não impeçam. Não impeçam. Amados, era tanto preconceito que tinha. Se já tem preconceito hoje em dia contra as mulheres, mesmo depois de tanta conquista, não estou falando de feminismo, não. Isso aí é diabólico, tem nada a ver com a Bíblia. Tá? Não é anular um para exaltar o outro, não. É equilíbrio, é os dois juntos. O Senhor os abençoou para a conquista. É disso que eu estou falando. Amém? Havia muito mais preconceito no Velho Testamento. O judeu ele tinha um ditado, eles davam graças a Deus de não ter nascido escravo, não ter nascido gentil e de não ter nascido mulher. Para vocês terem uma ideia. Então, quando Jesus veio, ele veio
colocando um do lado do outro. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea, capaz, que vai ajudá-lo. Então Jesus, ele quer restaurar aquela ordem de Coríntios 11. Amém? Ele quer restaurar a ordem de culto, a ordem na igreja. Obedecer o cabeça, reter o cabeça, para que os anjos de Deus tenham liberdade de estar no nosso meio. Aleluia. É tempo de você ser guerreira ao lado do seu marido, guerrear pelos seus filhos, orar. Eu poderia contar inúmeros testemunhos de livramentos, mas não temos tempo. Ore. A mulher, ela faz toda a diferença. Se você for ler os livros de crônica, os livros dos reis, você vai ver que quando eles citam algum rei, eles citam a mãe dele. Porque a mãe, ela tem papel fundamental em preparar os filhos para governar. Ela tem um papel fundamental de instruir, de circundar tanto o marido quanto os filhos, para que eles atinjam o propósito de Deus para a vida deles. Deus quer restaurar a honra, amém? Deus quer restaurar a honra. Que você possa orar a Deus, Senhor, que restaure essa ordem na minha casa. Que restaure essa ordem. Eu não quero perder o mover dos anjos. Céu aberto, gente. Jesus veio abrir o céu e a palavra de Deus diz assim, que coisas muito maiores do que a visão do Jacó nós vamos ver na igreja. Coisas muito maiores quando essa ordem for restaurada. Você, marido, deve chamar a responsabilidade para você. O que está acontecendo? Vamos orar, vamos guerrear. Vamos entrar na presença do Senhor. Eu já expliquei aqui, pelo menos uma vez por semana. Deve ser todo dia? Deve. Mas pelo menos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, né? Pelo menos uma vez por semana. Por quê? Porque tudo que é importante na Bíblia não pode passar de uma semana, que é de um Shabat ao outro, que torna um tempo perfeito. Torna um tempo perfeito. Inclusive, o 1 Coríntios capítulo 7, quando trata a questão de casamento, que diz ali que o homem e a mulher não devem se separar por muito tempo, sem se relacionarem conjugalmente. Quantos já leram lá? Não se apartem por muito tempo, para que Satanás não ganhe vantagem, não vos tente sexualmente. Aquele muito tempo ali, que não passe de uma semana, que é o tempo perfeito, para que Satanás não ganhe vantagem. Então, tudo que é importante não pode passar de uma semana, pelo menos uma vez por semana. Faça o culto doméstico. Quantos lembram que nós já explicamos, já ensinamos sobre isso aí? Já foi ensinado, está registrado lá no céu que você aprendeu. Se você não faz, Deus não vai cobrar da igreja. Porque foi ensinado. Foi ensinado também a você, marido, abençoar a sua casa. Foi ou não foi, sacerdócio do lar? Conforme Números capítulo 6. Quando o sacerdote for abençoar o povo, diga assim. O que é para dizer mesmo? Glória a Deus, aleluia. Salvaram, né? Alguns aí. Por causa desses também nós vamos continuar falando. Aleluia. O Paulo fala lá com o povo. Veja aí o que vocês querem. Vocês querem servir a Deus de verdade. Eu não quero ensinar para vocês e daqui a um tempo descobrir que eu perdi meu tempo. O Paulo fala isso, gente.
Eu não quero descobrir daqui a um tempo que eu corri em vão com vocês. Ensinei, vocês não fizeram nada. Você já aprendeu. Se você não ajustar essa ordem, vem aqui, esposa, desliga tudo aí. Mas é novela. Não, desliga. Filhos, não, mas estou jogando. Joga depois, desliga. Chama de novo, não veio. Estou jogando, vai lá e desliga a internet. Eu já fiz isso várias vezes, pode perguntar para o Laio. Né? Eles ficam alegres, né? Vai lá, ó, no modem. Tem um botãozinho lá, que você aperta. Né? Pronto. Já avisa, ó, daqui a tanto tempo nós vamos ter o nosso culto. É lógico que você não vai ser estúpido, né? E chegar lá sem aviso. Avisa. Não, estou terminando. Termina dentro de tanto tempo. Porque depois eu vou desligar. Eu vou desligar. Eu não vou estar sendo ruim, não. Vai estar sendo bom. Vai estar exercendo sacerdócio e governo na sua casa. Amém? Você, homem, é rei e é sacerdote na sua casa. Quantos lembram que eu expliquei na rede de casais como que uma filhinha do pastor faz quando o pai dela chega em casa? Quantos lembram? Ela escuta o pai dela abrindo o portão. Ela corre lá e fica na porta. A hora que ele abre, ela fala: seja bem-vindo, minha majestade. Ele fica todo cheio, se sente o rei daquela casa. Você é o rei da sua casa. Quando você chegar, fala assim: a majestade chegou. A majestade chegou. Você é o rei. Você é o governo da sua casa. Sabe por quê? Jesus explica que quanto maior o governo, mais servo deve ser. Quanto mais autoridade a pessoa quer ter, mais ela deve servir. Jesus falou isso ou não falou? Não estou inventando nada. Quanto maior o governo, mais autoridade, mais servo. Mais servo. Não é assim: eu sou a majestade e tal. Não, não é isso, nesse sentido de arrogância. Não, é no sentido de responsabilidade. Quando alguma coisa não dá certo, por exemplo, num time de futebol. Não entendo disso. Eu sei que você entende. Quando um time de futebol não vai bem, a culpa é de quem? É ou não é, gente? E quando ele vai bem, o que eles falam? Do jogador. O jogador é bom. Mas quando vai mal, a culpa é do técnico. Então, para ser governo e autoridade, tem dessas coisas. Para você ser líder de célula, líder de departamento, ministério na igreja. Quando tudo der certo, vão falar da sua equipe. Quando der errado, vão falar de você. Quantos já viram aquela frase: o mordomo é sempre o culpado? Levanta a mão, quem já viu? Está na Bíblia. Eles pensam que eles inventaram, mas está na Bíblia. Quantos leram a parábola do mordomo? As coisas andaram mal na casa. Deus cobrou de quem? Do mordomo. Todo mundo apanhou, mas a Bíblia diz que o mordomo apanhou mais. E numa casa, o mordomo principal é o homem. Ele é o mordomo principal. Ele é autoridade? É. Ele é, como aquela menininha diz, a majestade? É. Mas ele é o que vai ser mais cobrado. Então é tempo de chamar a responsabilidade para você, amém? É tempo de você ser guerreiro. É tempo de você
se posicionar ao lado da sua esposa. A palavra do Senhor diz lá em Salmos 68, verso 11. Está aparecendo ali hoje ou ainda não? Não ainda? Então vamos ler. Está aparecendo? Leiam lá junto comigo. Ok. Quem está com a Bíblia aberta aí? Quem tem a tradução que diz que a companhia das mulheres anuncia? Alguém tem essa tradução? A palavra hebraica ali é tsaba. Tsaba significa um exército de mulheres. Um exército de mulheres. Você tem aí, Valdir? Vem ler aqui, Valdir. Isso. O Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram esta notícia. Isso. Como diz a tua aí, Mauro? Vem aqui ler. O Senhor deu a palavra. Grande é a falange das mensageiras das boas novas. Glória a Deus. Mas traduziram, né? Grande. Põe lá de volta, por favor. Grande é a companhia dos que anunciam as boas novas. Mas o original, ele fala das mulheres, as mensageiras. A palavra é tsaba, um exército de mulheres. Ele está dizendo que mulheres repartirão o despojo. Se você for ver o verso seguinte, põe lá. Vão repartir o despojo. Reis de exércitos fogem, sim, fogem. As mulheres em casa repartem os despojos. Amém? Alguns tradutores colocaram os que anunciam para englobar todo mundo. Quantos que anunciam as boas novas aí? Levanta a mão. Homens e mulheres devem anunciar boas novas. Quando isso acontece, os dois juntos, ajustados sob o cabeça da igreja, que é Cristo, o que nós vamos fazer na nossa casa, gente? Ajuntar despojos. Despojo é conquista. Haverá conquista na nossa casa quando esta ordem for ajustada, amém? Haverá conquista. Eu convido você a se colocar em pé para nós orarmos. Tem várias ministrações sobre esse tema já no YouTube, você depois pode acessar. Nós temos também uma palavra para as mulheres que os homens precisam ouvir, né? Que fala daquele texto da Maria, adoradora, que entrou naquela sala onde só haviam os homens. E diziam que ela não podia estar ali. E para muitas pessoas hoje em dia, a sala do ministério, a sala de áreas, certas áreas na vida, a mulher não pode estar lá. Neste caso, dizia, ela não pode estar ali. Mas Jesus falou, deixe que ela adore. Amém? Feche seus olhos. Se você está com seu cônjuge ao lado, pega na mão dele. Pega na mão dela. Se você não está, põe a mão no seu coração. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero ajustar a ordem por causa dos anjos, Senhor. Eu quero que os anjos tenham liberdade de subir e descer na minha casa. Que o céu esteja aberto na minha casa. Quando nós clamarmos, que o céu esteja aberto. Que nós possamos vencer as batalhas
e ter despojos na nossa casa, dividir despojos, todos vão ganhar quando a ordem é restaurada. Apresenta a sua família diante de Deus. Se você não tem cumprido o mandamento de ser um sacerdote da sua casa, pede perdão para o Senhor. Se você, mulher, não tem sido ajudadora idônea, não tem circundado, cercado, como diz no livro de Isaías, eis que faço uma coisa nova na terra, uma mulher cercará um homem, no sentido de circundar, auxiliar naquilo que ele precisa, submetendo a missão, a visão que Deus deu para ele. Aleluia. Pai, muito obrigada por esse dia, Senhor, que haja conserto, que haja restauração. Em nome de Jesus, homens e mulheres, o exército completo, Senhor, para anunciar as boas novas, para dividir, Senhor, dentro da casa os despojos, que homens e mulheres se levantem, Senhor, na unção, na bênção que o Senhor deu, ide, crescei, multiplicai, encham a terra, sujeitem a terra, conquistem. A mesma coisa o Senhor nos falou no Novo Testamento, ide por todo mundo, preguem o evangelho, conquistem almas. Senhor, que juntos, homens e mulheres, a família toda, possa estar junta para cumprir esse propósito. Nós pedimos perdão por tudo aquilo que está fora, Senhor, da Tua palavra, tudo aquilo que está fora da ordem, Senhor. Nós te convidamos, Senhor, seja o nosso cabeça, seja o cabeça, Senhor, da família, seja o cabeça deste lar, deste homem, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa nesse dia, que haja ajuste, Senhor, e que o Senhor possa abençoar a nossa casa, que seja um ambiente aberto para os anjos do Senhor agirem, guardarem, protegerem, livrarem de todo mal, trazerem provisões, acumular o lar dos teus servos de bens, como diz a tua palavra, que o Senhor tem prazer em acumular de bens a casa dos teus filhos. Que a nossa casa seja um ambiente aberto, uma extensão da igreja, uma extensão do céu. Abençoa o teu povo, hoje e sempre. Aleluia, aleluia, aleluia.